Amém? Você já abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Obrigado. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Todos acharam? Amém? Meus irmãos, eu preciso fazer um pedido antes de começar para vocês. Prestem bem atenção. O assunto que eu vou ensinar aqui agora é um pouco difícil. E eu vou fazer de tudo para que eu consiga deixar esse momento o mais didático possível. Tá bom? Nós iremos falar sobre um assunto dificílimo em poucos minutos. Eu vou falar um pouquinho sobre os 5 pontos do calvinismo nesse texto. Nós chamamos de eleição incondicional. Tá? Então não é um tema fácil para tratar em alguns minutos. Aquele mesmo esquema. Se surgir alguma dúvida na hora que eu estiver pregando, após terminar o culto, você pode me procurar que eu vou responder para vocês. Tá bom? Mas eu não posso passar por esse texto sem citar isso. Tá bom? Então peço muita atenção. Vou dar tempo para vocês anotarem. Mas isso que eu vou falar é muito importante. Tá bom? Todos estão prontos aí? Amém. Então eu peço a todos os irmãos que só aqueles que precisam fazer, evitem levantar, tá? Por favor. Só os que precisam por uma questão de saúde mesmo, ou se você estiver passando mal. Eu sei que os pais e as mães podem precisar levantar. Mas de resto, eu peço que a gente, a partir de agora, se concentre, porque isso aqui é muito importante. Ok? Tá bom? Capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 3, tá? Antes da gente ler, olha aqui para mim. No culto passado, retrasado na verdade, o passado foi sobre os solos. No culto retrasado, eu falei um pouco sobre a relação do cristão na oração com os governantes. Vocês lembram disso? Eu falei para vocês que é um dever nosso orar pelos governantes. Por quê? Porque na época de Paulo, na igreja de Éfeso, tudo indica que algumas pessoas influentes na igreja se recusavam a orar por algum tipo de pessoa. Sabe quando você escolhe, olha, essa aqui tem jeito, essa não tem jeito. Sabe quando você fala, para essa eu prego, mas para essa aqui eu não prego. Tudo indica que as pessoas mais influentes da igreja estavam menosprezando algumas pessoas que eram governantes, que eram autoridades, porque na maioria das vezes esses governantes, essas autoridades perseguiam os cristãos. Então na maioria das vezes acontecia isso. Naquela época era um cara chamado Nero. Então a galera se recusava a orar por Nero. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês não podem dizer quem vai ser salvo ou não. Vocês não podem escolher por quem vocês vão orar ou por quem vocês vão pregar. Se eu quiser que vocês preguem para uma pessoa que fez um grande mal contra você, você tem que estar pronto para pregar e para orar. Estão entendendo? Muito claro aqui, né? Então estava acontecendo isso. Por isso que ele vai introduzir, olha, eu preciso que vocês orem por todos os governantes. Não é só pela família de vocês. Não é só pelo desejo que vocês querem. Vocês têm que orar por todas as pessoas. E eu expliquei para vocês que tipo de oração a gente pode fazer. Oração comum, súplica, ação de graças, intercessões. Por qualquer tipo de pessoa, por qualquer tipo de situação, inclusive pelos governantes. Também citei para vocês que política não é time de futebol. Correto? Se existe um político que está comprovado que ele é errado, é uma canalice você ficar do lado desse político, seja ele de esquerda ou seja ele de direita. O errado é errado em qualquer lugar, não importa onde esteja. E mesmo assim nós precisamos orar para que Deus possa trazer ao arrependimento qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de governante. A igreja nunca
nunca pode cessar de clamar e de orar. Por que Paulo diz isso? Ele vai justificar agora. Preste atenção. Versículo 3. Isto é bom e aceitável. Na Almeida ou na NVI agradável a Deus, ou diante de Deus, nosso Salvador. Pastor, por que eu tenho que fazer isso? A resposta é simples, porque é agradável ao Senhor. Você quer mais alguma resposta? Eu preciso dar mais alguma resposta para você sobre isso? Porque é agradável ao Senhor. Deve estar na preocupação do cristão a oração pela sua cidade, pelo seu bairro. E eu falei para vocês que orar por uma autoridade não é aprovar o que a autoridade faz. É bem diferente. É orar para que Deus possa trazer arrependimento ou agradecer se alguma coisa boa foi feita. Ou de repente apresentar a situação específica que está acontecendo. É missão da igreja, de cada um. Tá? Agora tem uma coisa interessante aqui, que pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas que são reformadas, que é o próximo texto. Olha aqui, ó. Versículo 4. Ele fala no trecho, que é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, 4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você viu aí? Que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vocês que são novos na igreja, talvez estejam se perguntando, mas o que tem a ver isso? Eu consigo entender. Quem conhece um pouco mais da teologia reformada, a gente tem um problema aqui. Eu vou explicar para vocês qual é a diferença da teologia que a gente ensina para outro tipo de teologia. O primeiro ponto que eu quero deixar claro com vocês é que Paulo quer deixar claro algo. Por exemplo, se eu falar aqui assim com vocês, todos estão aqui hoje, aí vocês podem falar, amém. Quando eu falo todos, eu estou me referindo ao mundo inteiro? Não estou me referindo ao mundo inteiro. Eu estou me referindo a uma quantidade de pessoas. Um dos maiores debates que não existe na teologia é sobre a palavra todos. Não é todos, tá? É todos. Por favor. Sobre a palavra todos. Por quê? Quando a Bíblia fala que todos vão ser salvos, ou que Deus quer salvar todos, Ele realmente está dizendo que todas as pessoas vão ser salvas? Então eu quero te mostrar um problema aqui. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em 1 João capítulo 2, eu quero que você avise, eu quero ler um negócio com você. 1 João capítulo 2, verso 2. Todos acharam? Ó, versículo 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Você está vendo aqui? Propiciação ele se entregou, é a justificação, né? Ele perdoou nossos pecados, ele assumiu nosso lugar. Aqui diz que é pelo pecado do mundo inteiro. Vocês estão vendo o mundo inteiro? Se eu falar que o mundo inteiro é mundo inteiro, no sentido literal, eu estou ensinando para vocês que Deus ele é frustrado. Por quê? Porque Ele fez algo que não está se concretizando. Você conhece pessoas que não conhecem Jesus e estão morrendo numa vida perdida? Sim. Estão morrendo numa vida de condenação. Vocês já viram pessoas assim? Então, diante dessa situação, nós pensamos que isso aqui é interessante. Se esse mundo inteiro é mundo inteiro de forma literal, Deus está no trono dele frustrado. Porque o desejo do coração dele não está se cumprindo. Logo, ele não é um Deus forte. Ele não é um Deus soberano. Por quê?
Porque nesse exato momento nós conhecemos pessoas que já morreram sem conhecer a Cristo, ou de repente escutaram o Evangelho, participaram de uma igreja, mas não fizeram nada com Cristo. Só que como é que Cristo morreu pelo pecado de todos? Se ao mesmo tempo a gente percebe que não são todos que respondem a Cristo. Então nós temos uma interrogação aí. Preste bem atenção. Toda vez que você encontrar na Bíblia a palavra todos, pode ser que o sentido seja igual eu falei aqui na igreja. Todos estão aqui. A pergunta é: todos do mundo inteiro ou todos um número de pessoas específicas de uma localidade? Aonde surge a briga? É porque nós temos duas escolas. Preste bem atenção, os irmãos que têm mais dificuldade. A primeira escola é a calvinista reformada, a qual a nossa igreja faz parte. O que é que nós acreditamos? Que nem todos vão ser salvos. Preste bem atenção. Por que nem todos vão ser salvos? Porque a salvação pertence a Deus. É Ele quem decide quem vai ser salvo. Aí você pode perguntar para mim, mas poxa, como é que Deus é capaz de não salvar todo mundo? Como é que Deus é capaz de salvar alguns e outros não? Deus é mau. Preste atenção. Esse é o calvinista reformado. Aí, o arminiano, para responder essa pergunta, falou: eu não vou concordar com isso. Eu vou encontrar uma solução. Qual foi a solução que ele encontrou? A solução que ele encontrou é que Deus, Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. O arminiano vai dizer o seguinte: olha, as pessoas que não são salvas foi porque elas não creram em Cristo. Presta bem atenção. Na hora que elas estavam escutando o Evangelho, elas não se decidiram por Cristo. Para o arminiano, a fé vem de você. É uma capacidade do homem. Por isso que a gente tem aquela expressão: quem quer aceitar Jesus? E o pastor fica aqui tentando te convencer, até que você decida que a tese do pastor é muito boa, seja ela mais agressiva ou mais emocional, e você vem e diz sim. Mas para o arminiano, a fé é um produto, um meio que veio do ser humano. O reformado crê ao contrário. Ele acredita que o homem recebeu a fé como um presente de Deus. E é por isso que ele diz sim. Essa é a diferença. Quando a gente vai falar sobre salvação, esse entendimento vai separar os dois lados. Por quê? Como é que a gente na Frônesis entende? Gente, presta bem atenção, isso aqui é muito importante. Como é que a gente entende a salvação? Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à imagem e semelhança sua. O que é a imagem e semelhança ou imagodei, que a gente chama na teologia? Você tem características que o próprio Deus possui, como capacidade de amar, capacidade de fazer escolhas morais, capacidade criativa, capacidade de imaginar. Então, olha só, essas capacidades existem em Deus. Deus, Ele pensa, Deus, Ele faz escolhas morais, ainda bem que são todas sempre corretas. Deus é criativo, é só você olhar para o céu, para as estrelas, para a natureza, e Deus ama, correto? Isso é imagem e semelhança. Dentro dessa imagem e semelhança existe a capacidade de fazer escolhas morais, que significa ter vontade. Ter vontade. Repete de novo assim: eu tenho vontade. Então o ser humano foi criado com a capacidade de ter vontade. É aí que está o grande problema.
Jesus Cristo disse em Mateus 5, vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, digo, se no teu coração tu se irá contra teu irmão, tu é um assassino. O que Cristo ensinou ali? O pecado não está na atitude vista, o pecado está na vontade. Quando o irmão que está aqui nessa igreja tem vontade de fazer algo errado, pecou. É isso que acontece com Adão e Eva. O erro de Adão e Eva não foi quando eles pegaram o fruto. Foi quando eles desejaram ser iguais a Deus e acreditaram que Deus era mentiroso. Aonde é que está o erro deles? Na vontade. Na teologia calvinista reformada, nós acreditamos que a vontade do homem ela é livre. Mas o executar essa vontade, só Deus permite. Quem está me entendendo? Então, está uma irmã me olhando aqui agora, ela pode pensar, eu quero ir embora. Quem vai permitir que você levante ou não é Deus. Mas a vontade que você sentiu já é pecado. Então, o que nós acreditamos? Que todo ser humano é indesculpável. Porque, por exemplo, segundo a Confissão de Westminster, diz o seguinte: Deus não violenta a vontade da pessoa. O que significa isso? Significa que a tua mente, teu imago dele, ele é livre para querer algo. Só que como Deus é o dono de tudo, só Ele pode permitir se algo vai ser executado. Pastor, o que você está falando? Que cada centímetro dessa terra, cada caos que acontece nessa terra, tem autorização de Deus? Tem autorização de Deus. Cada centímetro de existência, seja um furacão, seja o que for, tem o domínio e o controle de Deus. E se você me perguntar por que Ele quer fazer isso, eu não vou saber te responder. Ele faz o que Ele quiser na hora que Ele quiser. Mas quando você olha a relação entre Deus e os seres humanos foram criados com vontade livre. E até hoje existe a vontade. Você pode sentir vontade de um monte de coisa, mas fazer outra coisa, correto? Praticar é outra coisa. Onde é que mora o pecado? Na vontade. Quando eu sinto vontade de fazer algo, eu peco. Como é que a gente entende, então, essa questão de Deus salvar pessoas e outras não? Presta bem atenção. Devido à sua vontade, todo ser humano, segundo Paulo, é indesculpável. Porque todo homem finge que Deus não existe. Finge que ele não sabe o que é correto. Por isso ele é indesculpável. E Deus o abandonou às suas próprias paixões. Correto? Devido a isso, a teologia calvinista reformada entende que quando Deus salva alguém, não significa que Ele está mandando alguém para o inferno. Significa que Ele está tirando alguém de lá. Não é injustiça para com alguns e bondade para com os outros. É justiça para os errados e misericórdia para o que Ele tira de lá. Então vocês entendam isso. Qualquer pessoa dessa sala, qualquer pessoa desse mundo merece o inferno. Porque o tempo todo nós temos vontades contrárias a Deus. Qualquer um de vocês aqui. Então todos nós merecemos o inferno. O que Deus faz para alguns? Quando eu falo alguns, não é 3 não, tá, gente? É alguns no mundo inteiro, é muita gente. Não é você que define quem são os alguns. É muita gente. Os que ficam no inferno é justo. Porque, o que eu estou dizendo para vocês? Quantos de vocês aqui têm uma dificuldade enorme de ter uma vida com Deus? Sabe por que isso? Vocês não querem Deus. Se vocês forem abandonados à própria vontade de vocês, vocês não querem Deus. Porque com o Espírito Santo que habita em vocês já tem preguiça. Você já falha direto. Então, para Paulo, Romanos 1, 2, 3, todo ser humano é indesculpável. Por quê? Porque no seu íntimo
ele finge que Deus não existe. Ele finge que não sabe o que é correto. Mas ele sabe o que é correto. Só dele já pensar, imaginar, desejar, ele peca. Por isso não tem um ser humano na terra que fale assim: ah não, mas Deus é injusto. Pelo contrário. Alguém permanecer no inferno se chama, sabe o quê? Justiça. Deus tirar alguém do inferno se chama o quê? Misericórdia. Como é que você pode provar isso? Preste atenção. Através da resposta do próprio Paulo, que deixa muito claro. Por isso que a gente vai ler daqui a pouco, o que é que nós acreditamos? Que a salvação, a eleição, ela é incondicional. O que é uma eleição incondicional? Não depende de uma condição para Deus te salvar. Tu não precisou fazer nada para Ele te salvar. Simplesmente Ele quis te salvar por você. Qual é o motivo, pastor? Não há um motivo específico em você. Ele apenas quis salvar você. E por que tem pessoas que eu vejo que estão perdidas? Elas estão sendo aquilo que elas sempre quiseram ser. Vou te dar um exemplo básico. Você já viu aquela expressão que lá em Êxodo, que Deus ele endurece o coração do faraó? Vocês já viram? Ele endurece o coração de Faraó para que Faraó não deixe o povo sair. Aí depois ele joga a praga no Egito para punir o Faraó. Aí alguém pode perguntar assim: mas como é que Deus vai punir o cara se é Deus que endureceu o coração dele? Isso não é injusto. Não sou injusto? Se Deus que endurece o coração do cara para negar a saída do povo de Israel, por que o cara é punido se foi Deus que endureceu o coração dele? Porque na teologia reformada, endurecer coração, se você entendeu o que é endurecer coração, presta atenção comigo aqui. Não é que Deus colocou maldade no coração dele. Endurecer o coração na teologia calvinista é a mesma coisa que Paulo fala em Romanos 1: abandonar as suas próprias paixões. Olha que coisa interessante. O que Deus quis dizer para Moisés? Moisés, o coração do faraó é mau. Eu não sei se vocês sabem, mas Deus avisou para Moisés que endureceu o coração do faraó. Ele avisa antes. O que Deus quis dizer para Moisés? Moisés, o faraó é mau. A única forma dele deixar vocês saírem é se eu intervir. Só que eu não vou intervir. Eu vou deixar ele ser quem ele é, para que vocês possam conhecer o poder do meu nome. Então, o que Deus fez? Deus pega e fala assim: Faraó, quem endurecer o coração? É o Faraó ser quem ele realmente é. Então o Faraó toma a atitude que ele sempre quis ter: escravizar pessoas, de manter pessoas presas. É a mesma linguagem de Paulo quando ele fala: Deus abandonou pessoas, é uma reprovação mental. Eles agora se relacionam entre si, porque a partir de agora Deus permitiu que eles se controlassem, já que eles querem fingir que Deus não existe. Isso é endurecer o coração. Não é que Deus coloca maldade em alguém. Pelo contrário, é Deus falando assim: ele vai ser quem ele é. Porque vocês sabiam que quem segura esse mundo é pervertido, correto? Tem muito perigo. Mas você está seguro aqui, não está? Você não está seguro aqui? Quer que eu te dê um exemplo? Tem a polícia que quando você percebe alguma coisa você liga, de repente tem um carro ali que você se sente seguro, para prender bandido e tal, essas coisas todas. Se a polícia resolver não fazer nada, então está instaurado. Você ainda está aqui seguro, com vida, porque Deus está no controle. Porque se a gente fosse abandonar as nossas próprias paixões, todos os seres humanos, isso aqui era canibalismo.
Ou vocês acham que eu estou errado? Já viu aquele filme de Apocalipse? Que a terra está destruída, a gente matando gente, acabou a regra, acabou a lei. A gente faria dessa forma. Mas é Deus que tem guardado e segurado com a regra das suas mãos. E ao mesmo tempo, punindo o pecado dos pecadores. Ele consegue, de uma forma soberana, equilibrar isso. Não me pergunte como. Não me pergunte por que ele faz tal coisa e outra coisa ele não faz, só ele sabe. Mas o que nós entendemos é que qualquer ser humano na face da terra peca com suas vontades. Por isso, todos merecem o inferno. Quando Deus deixa alguém lá, é justiça. Quando Ele tira alguém, é misericórdia. Essa é a compreensão da teologia reformada. Só que isso, para algumas pessoas, é um absurdo. Deus não pode fazer isso. Eu queria ler com vocês Romanos 9, todo mundo já conhece, mas eu queria fazer uma luz para esse texto. Paulo vai usar a mesma linguagem que eu estou falando com vocês. Para os que ficam no inferno é justiça, para os que saem de lá é misericórdia. Romanos 9. Quem achou? Diga amém. Amém. Vamos ler comigo desde o 6. Todos acharam? E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Só que é só uma resposta para quem acredita que o povo de Israel, todo mundo vai ser salvo de Israel, né? Na verdade existe o Israel espiritual e o Israel étnico, né? Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos de carne que são os filhos de Deus. Falando sobre a cultura israelita, né? Mas os filhos da promessa, que são contados como descendência. Somos nós. A gente pode falar, nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Olha o que Paulo vai falar o seguinte: no Antigo Testamento acontece uma situação engraçada e até um pouco trágica para o nosso pensamento humano. Nascem gêmeos e Deus na barriga fala: um eu vou rejeitar, o outro é meu escolhido. Paulo está dizendo o seguinte aqui: eles não tinham nascido, eles não tinham feito mal e nem bem. Deus já tinha escolhido um. Então eu preciso deixar muito claro para vocês, cada pessoa que está aqui nessa igreja, que de fato a Bíblia fala que Deus elege pessoas. O que é a eleição incondicional? Simplesmente eu falar: eu vou salvar um, eu escolhi uma pessoa. Como é que o calvinista entende isso? Ele entende que Deus escolhe pessoas.
E Deus não precisa dar explicação para ninguém. Ele faz o que ele quiser. E Paulo vai falar, não foi por obras, volta os teus olhos lá. 11. E os gentios ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que Paulo quer deixar claro isso? Ele quer deixar claro, quando Deus salva alguém, não é porque a pessoa fez algo para ele. Ele salva porque de fato ele quis. O arminiano, ele vai ter uma resposta para isso. Ele vai dizer o seguinte, sabe por que Deus elege pessoas? Porque Deus olhou o futuro, viu que no futuro aquela pessoa ia crer em você. E Paulo quer deixar bem claro, Deus escolheu uma das crianças, e aquela criança que ele escolheu não tinha feito nada de bom para Deus. Não foi porque ele era mais esperto, não foi porque ele era melhor, pelo contrário, ele era conhecido como o pior. Olha o que ele vai continuar dizendo. Ele vai usar a frase que Deus disse lá no Antigo Testamento. Amei Jacó, porém desprezei Esaú. Olha a tese de Paulo. Que diremos então? Que Deus é injusto? Essa é a resposta de Paulo. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Ou na NBI, eu terei misericórdia de quem eu quiser, e não é que vai se meter nisso. Você pode aceitar isso, ou pode não aceitar, e não vai mudar Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Quando eu tenho a palavra misericórdia aqui, já indica que os que ficaram mereciam, pelo estilo de vida que vão viver. Mas não acabou aí. Olha o 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Olha o que ele falou. Para alguém ser eleito, não depende de quem quer ser eleito ou quem corre para ser eleito. Depende de Deus, da sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer. O que significa isso? Por favor, preste atenção. Ele tira do inferno quem Ele quiser. O que é endurecer o coração? Vocês lembram? Não é que Ele coloca a maldade no coração do homem. Endurecer o coração é o estado natural do homem. Sabe o que Ele quer dizer? Continua a ser o que é. Eu tiro pessoas do estado de dureza e deixo pessoas no estado de dureza que eu quiser. Eu estou sendo injusto? Não. Porque você possui a capacidade de ter vontade. Ou alguém coloca uma arma na tua cabeça para te desejar coisas erradas? Alguém coloca uma arma na tua cabeça? Alguém te força a ter vontades incorretas? Não. Agora, o nosso Deus soberano, é Ele quem permite se cada uma dessas coisas que acontecem vão se tornar reais. Aí você pode me perguntar, mas pastor, Deus permite, mas como? É soberano. Calvino fala sobre uma palavra que muitas pessoas têm medo. E pessoas usam errado isso, a palavra é determinismo. Em latim, determinismo significa administração. Significa que a coisa última de todas as coisas é Deus. O
pode planejar, a palavra diz isso, tu planeja, tu pensa, tu escreve no papel, mas só sai do papel se ele quiser. Cada centímetro dessa terra só acontece se Deus quiser. Mas o culpado ainda é você, porque a vontade e o desejo está em você. Você cometendo ou não, praticando ou não, no teu íntimo, você quis. Para Jesus, o pecado é uma inclinação interna e não uma prática. A prática já é o fruto do pecado, é o filho do pecado. Você aprendeu isso, Tiago? Olha o 19 aqui. Você já entendeu que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer? O que é endurecer o coração na teologia reformada? É a mesma situação que Paulo fala, que Deus abandona as pessoas a uma reprovação mental. O que é abandonar? Quer te mandar? Quer te conduzir? Você quer fingir quando existe? Vai lá, bonitão. Faça o que você quer. Isso é a pior coisa que tem. Olha o que Paulo continua dizendo. 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Porque olha, Paulo já passava por essa crítica na época. Deus não é soberano de tudo, Ele não controla tudo, como é que Ele vai me culpar se Ele está no controle? Se foi Ele que permitiu. Vou repetir para vocês. Por que você é o culpado? Porque dentro do plano soberano de Deus, dentro do aquário que Deus permitiu você nadar, você pode exercer sua vontade. Ainda que não aconteça ela, mas no teu íntimo, você pode exercer vontade, isso faz parte da tua imagem e semelhança. É justamente lá onde o pecado afeta tuas vontades. Aí alguém pergunta para Paulo, quem pode resistir à vontade de Deus se Ele quer que eu seja assim? Olha a resposta de Paulo, tem que ser a nossa. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro, que é o cara que faz o barro, não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que diremos? Se Deus querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, este vaso somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei de meu povo a quem não era meu povo, e de amada a quem não era amada. Está aqui, ó. O que eu quero que vocês entendam? Deve haver, na compreensão de vocês, a compreensão correta do que é pecado. Pecado não é atitude praticada. Pecado é uma inclinação interna, é uma vontade, uma cobiça que surge em você. Eu quero. Esse é meu plano. É isso que eu vou fazer. Talvez você não pratique, porque Deus não permite a misericórdia dele muitas vezes para você. E diante dessa postura que foi dada para você como imagem e semelhança, você é desculpado. E apesar de você ser indesculpável, creio eu, que Deus, antes da gente nascer, falou, eu escolho essa pessoa. Por que Ele me escolheu? Não sei. Só assim que eu estou muito alegre. É isso que me humilha. Se você entendeu o quanto mal você é isso que te faz querer respeitar Deus como é. Que Deus está fazendo isso na minha vida, sendo que eu sou
pecador pior do que Cristo. Ó, não sei que você está sentado e se achando bom. Eu queria que abrisse um telão aqui, quando eu falasse para você, quando ele voltar, aparecer um telão, mostrar todos os pecados, para ficar uma boa palavra. Acelera, se você esquecer esse telão aqui agora, quem acha que não é pecador aqui, quem acha que não merece inferno aqui, ia passar uma vergonha, porque esse deve ser o pior. Deve ser o pior de tudo. Se teu marido pudesse ver o que tu pensa, se tua esposa pudesse ver o que tu pensa, ninguém sabe. Tu tem vontade. Se todo mundo pudesse ver aquilo que tu sente vontade de fazer, nós não somos quem nós achamos que somos. Nós merecemos o inferno. Porque no pecado não existe um sentimento de vontade. Aí eu sei que tem uma pergunta antes, então por que Deus colocou a árvore no jardim para que a gente usasse? Eu não gosto de fazer essa pergunta, eu já falei tanto disso para você e outro mundo fala. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, quando Deus escolhe, eleição incondicional é Deus escolheu pessoas para serem salvas sem que elas tenham feito nada para agradar a Deus. Isso é eleição. É isso que a teologia reformada acredita, baseada no Romano 9. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Como é que os arminianos eles vão se salvar disso? Eles vão dizer que esse texto tem a ver com nações. Deus está falando da nação de Israel, que Deus escolheu desde a fundação do mundo a nação de Israel para ser o seu povo. Deus realmente escolhe pessoas, mas quando Ele fala que escolhe pessoas, predestina pessoas, Ele está falando uma nação inteira, Ele está falando da igreja como um geral. É isso que eles respondem. É o retruco falando. Nações são feitas de quê? Mas de qualquer forma que ele está escolhendo. Não tem para onde correr. Está claro na Bíblia. Igreja é feita de quem? Então está claro que Ele vai escolher pessoas porque Ele quer, da forma que Ele quer. Tu vai bater a perna. Agora tem uma coisa interessante aí, caramba, nós estamos aqui. Você já parou para pensar nisso? Você que vive feliz, você está aqui, cara. Escutando o Evangelho, crendo no Evangelho, lutando com os teus pecados. Isso não é motivo suficiente. A misericórdia de Deus, a graça de Deus não é motivo suficiente para eu me manter firme, para eu me manter convicto, animado. Nós acreditamos na eleição condicional, quando a Bíblia fala que Deus quer salvar a todos. Não é todo no sentido geral do universo, porque isso é uma outra religião, que é o universalismo. E no final das contas, quando tudo acabar, todo mundo vai para o céu. Não importa o que você fez na terra, não importa qual tipo de vida que você tem, na hora de morrer, todo mundo vai para o mesmo lugar. Isso é universalismo. Correto? É outra doutrina. O que nós acreditamos é quando Deus fala sobre todos, Ele está dizendo um número específico de pessoas que Ele conhece no próprio seu livro. É a mesma coisa que eu faço com o mundo jaz no maligno. Tu está no maligno? Eu não estou. Quem está no maligno aqui levanta a mão? Quando a Bíblia fala o mundo jaz no maligno, não o mundo todo, não. É uma grande parcela de pessoas que não creem em Cristo. Estão sendo dominados pelo Deus desse século, que é o diabo. A mesma coisa quando a gente percebe que a palavra todos, quando nesse texto de Timóteo, volta para Timóteo agora, você encontra assim, é desejo de Deus que todos sejam salvos e todos escutem o Evangelho. O que significa isso? O texto que Paulo está ensinando aqui para Timóteo é: não façam acepção de pessoas. Da mesma forma que você ora pela tua mulher, pelo teu marido, eu quero que tu ore pelos piores de todos os homens. Porque se eu quiser salvar o pior de todos os homens, talvez eu te chame para pregar para ele. Ah não, mas eu estou com raiva do fulano. Ah, mas eu odeio o ciclano. Mas ele me fez mal, não interessa. Se Deus quiser que você pregue para
pessoa que mais fez mal, tu tem que pregar. Quando você olha para esse texto de Timóteo, está claro o que Paulo vai dizer. O desejo de Deus é que a palavra do Evangelho alcance todos os tipos de pessoa. O político mau, o imperador mau, a pessoa mais simples, a pessoa mais rica, o gordo, o magro, o moreno, o branco, de qualquer nacionalidade. Quem está me entendendo? O que ele quer deixar bem claro que não é porque a gente acredita que Deus elege incondicionalmente, que a gente vai se comportar de uma forma ridícula, achando que a gente não precisa falar de Jesus para as pessoas. Porque quem sabe quem vai ser salvo é ele, não é você. Então, um bom reformado, de verdade, calvinista, ele entende que a missão dele é pregar boas novas do Evangelho, para que os escolhidos possam perceber que são escolhidos. Quão belo e formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho. Em hipótese alguma, a nossa fé, a nossa forma de interpretar a Bíblia, pode levar a gente para uma vida infrutífera, abandonada no pecado. Não é porque Deus elegeu incondicionalmente, sem ter feito nada, que eu vou viver uma vida de pecado. Tem uma história interessante que a R6 conta. Chegou um cara na porta da igreja e falou assim: pastor, eu quero uma eleição incondicional. Por isso que eu desencanei de vir para a igreja, de ser um crente. Cristo já me salvou, eu tenho fé nisso. Nada que eu faça vai tirar a minha salvação. Desigrejado, com atitudes erradas, todo enrolado. E ele conta no livro dele o seguinte: é isso que as pessoas se confundem. Quando Deus salva alguém, Ele não salva a pessoa para que ela fique do mesmo jeito. Ele dá uma nova vida para a pessoa. Qual é a evidência de um eleito? A evidência de um eleito é que vocês têm aprendido de novo nascimento, conversão, santificação. Tu não tem vontade nenhuma por Deus, tanto faz Deus para ti, dane-se o que Deus acha. Tu acha que tu é um eleito? Tu acha que isso é evidência de alguém que a graça alcançou? Porque alguém que entendeu a grandiosidade da graça e da misericórdia de Deus, morre de medo de ofendê-lo. Alguém que entende o quanto o pecador é, morre de medo de ser ingrato com esse Deus. Está confortável no teu pecado? Parabéns. Você está com uma passagem de graça com fé. Porque um eleito não peca confortavelmente. Ele erra, ele é falho, mas ele não pega em paz. Quando ele pega, ele percebe que depois parece que está um velório, parece que alguém morreu. E realmente morreu. O respeito a Cristo, a gratidão a Cristo. Então, por que eu fiz questão de abrir esse parênteses para falar sobre o que é a eleição incondicional? Porque nós temos na eleição incondicional que a forma de Deus salvar é sem você ter feito nada, não é por obras. Deus vai lá e te escolheu. Você só vai perceber os efeitos disso na tua vida diária. Você percebe que você tinha um coração duro, orgulhoso, agora tem um coração de carne, tem um coração mais sensível, como a gente estuda também no Novo Nascimento. Você começa a ser inclinado para Deus, você começa a sentir desejo de Deus. Daqui a pouco você diz sim para Deus, daqui a pouco você está vendo uma vida com Ele. Nós acreditamos que a eleição é incondicional. Para você estar aqui hoje, não tem mérito seu. Se fosse por tua conta, tu não queria estar aqui. O desejo que você sentiu que Deus te deu. Como é que o menino acredita que a eleição é condicional? Diferente. Para que eu seja salvo, tem que ter uma condição, que é a fé. E para eles a fé é uma coisa que vem do próprio homem. Para a gente a fé é uma coisa que vem do próprio Deus. Essa é a diferença de plano. O que eu quero deixar claro para vocês hoje é que nós estamos diante de um amor misterioso. A gente não tem acesso completamente ao que Ele é, mas o bom que Ele deixou a gente acessar é fascinante se você olhar para o teu pecado.
Pensa aí agora, eu estou pecador. Pensa naquele pecado, não só para saber, pensa aí. Não me olha não, pensa aí. Pensa naquele pecado, não fica com vergonha não. Pensa naquele pecado, só não sabe. Pensaram? Já? Pensaram? Se alguém não pensou, sinto muito, irmão. É preocupante. O pastor não conseguiu encontrar nada. Preocupante. Se tu não conseguiu pensar em nada, tu não sabe o que é o Evangelho. Se tu conseguiu pensar em alguma coisa, é isso que a gente tem que lembrar todos os dias, que nós merecemos o inferno. Alguém que não vê pecado em si, é alguém que nunca nasceu de novo. Não é normal você achar que, cara, é uma expressão absurda, a pessoa acha assim, eu estou bem, no sentido que ela acha que não há pecado nenhum nela. Estou bem porque eu orei hoje, então ela acha que ela é perfeita. Igreja, evangelho não é lugar de gente perfeita, porque eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Quem é anjinho tinha que estar no céu. Deus mandou o filho por pecadores. E essa concepção de pecado que vocês têm, que faz vocês entenderem o quanto é valioso a oportunidade que Deus nos deu para nos salvar. Sabe por quê? A morte de um cachorro teu, um bicho de estimação teu, ou um filme te faz chorar, mas Cristo não te faz chorar, porque tu não entendeu o que tu é. Sabe por que tu sente mais alegria quando tu vai fazer alguma coisa lá fora do que aqui? Porque tu não entendeu quem tu é. Então vocês não têm noção do que é que a gente poderia estar aqui. Vocês poderiam estar nesse exato momento agora, preso em situações complicadas, principalmente de ensino bíblico. Aquilo que hoje vocês olham e falam assim, meu Deus, que absurdo. Como é que essas pessoas fazem isso? Você poderia estar lá agora. E Deus te trouxe para aprender o Evangelho. Deus me resgatou de todo aquele malabarismo, o bicho que eu fazia, e me colocou aqui para pegar o Evangelho. Isso para mim não tem momento melhor da minha vida que eu estar aqui pregando para vocês. Vocês precisam entender esse valor. Você você que vive assim, cara, para com isso. Vai aprender o que é o Evangelho. Deus nos deu uma chance de escutar o Evangelho dele, de poder crer, de poder ter o Espírito dele, cara. Nós precisamos encontrar dentro da gente a alegria e a satisfação em Cristo, mesmo nos momentos mais difíceis. É esse exercício, é para isso que nós temos que nos esforçar. Não é para pecar, não é para desonrar Cristo. É justamente para encontrar dentro da gente essa satisfação, mesmo quando a gente não consegue perceber as nossas vontades sendo realizadas. A eleição incondicional é o maior presente que o ser humano pode ter. Saber que Deus me escolheu não faz de mim um filho mimado, que usa o dinheiro do pai e não quer ter compromisso com a vida. Não, a eleição incondicional me faz arregaçar as mangas, fazer de tudo e gastar a minha vida para que eu possa honrar a Deus. Me faz me humilhar chorando quando eu perco, de pavor de desonrar Deus. É isso que a eleição incondicional faz. Não é para ficar na tua cama dando desculpa que tu pecou, porque eu sou pecador mesmo. Sabe como é, né? A eleição incondicional traz vitalidade na nossa vida. Vocês estão me olhando aqui com essa vida morna, ridícula de vocês. Vocês podem me enganar, vocês podem enganar a vocês mesmos, mas isso não é qualidade de um eleito. Isso não é estilo de vida de quem entendeu o que Cristo fez. Isso é uma desonra. Eu posso ajudar vocês o máximo que eu puder, mas é uma desonra você não conseguir
ler sua Bíblia, você não conseguir orar, é uma desonra você vir para esse lugar chateado, é uma desonra você esquecer de ser grato a Deus, é uma desonra. Porque se a gente entender o amor dele, a gente morre de medo de pecar contra ele. Não é possível que vocês estão sentados aqui pecando embaixo. Isso não é fruto de alguém que entendeu o Evangelho. Ainda tem gente pior, que peca, espera passar um tempo e finge que nada aconteceu. Nós não podemos viver essa sem vergonhice aqui. Quando a gente fala que a eleição é incondicional, não olhe para a gente ver uma vida de liberdade, mundana e pecaminosa. Pelo contrário, é para a gente tremer e temer. Porque a gente poderia estar em qualquer outro lugar, escutando um monte de porcaria de teologia que escutava. Mas sabe o que é triste? Quando você fazia o errado, você era muito mais espiritual. É quando encontra o Evangelho, era uma mediocridade só. Não perdoa, cheio de rancor, não ora, não se interessa, só reclama. Mas se tivesse nascer em vergonhice daquela teologia de mérito ao homem, estava se esforçando. Aí isso é feio. É feio a gente escutar uma teologia correta aqui e viver desanimado. Isso é feio. Esse é o fim da nossa igreja, se a gente se comportar desse jeito. Quando Paulo fala, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer dizer o seguinte: não diga quem vai ser e quem não vai ser salvo, porque eu vou encontrar pessoas em todas as culturas, de todas as etnias, de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as classes sociais. Apenas abre a tua boca e prega o que eu quero que tu prega. É isso. Pega a tua Bíblia, estuda e esteja pronto para falar do Evangelho para qualquer pessoa que precisar. Essa é a nossa missão. Ah, quem é? Dane-se quem não é. Prega a palavra de Deus, prega o Evangelho. E quem entende eleição incondicional é ele, não tu. Quem elege alguém é ele, não tu. Ele vai te dar a honra de participar desse plano pregando o Evangelho. E nem superecido. Então, eu preciso deixar claro para vocês, nós vamos ceiar. Que honra vamos ceiar. Que honra. Porque eu estudo essa palavra hoje com essa concepção. Que porcaria nós somos. E que honra nós temos hoje. Aí você pega esse pão e consegue orar. Não se concentra, dorme, sempre está cansado. Aí chama para você pegar dinheiro, chama para dar uma volta, chama para fazer o que a tua carne gosta. Não tem cansaço, não tem tempo ruim. Aí quando vai ceiar, é uma mediocridade, nem lembra, nem se prepara. De novo! Muitos chegaram aqui e nem lembraram o que era ceia. Vocês não entenderam que o amor maior de tudo que existe foi do lançado do teu pecado e tirou de lugar de tudo. A eleição não é para deixar a gente confortável, é para deixar a gente humilhado. Nunca mais esqueçam disso. Quando a gente para pensar nisso, a sensação que eu tenho ao pregar é de humilhação. Às vezes eu me lembro de quantas vezes eu subi num altar gigante. Me lembro dessa sensação. Eu subia com a concepção, eu sou bom. Eu jejuei, eu orei. Em quantos lugares eu subi, sabendo que só das pessoas me verem, o ambiente ia mudar, porque eu tinha unção.
Eu cansei de entrar em lugares que quando eu passava no corredor, mudava a expressão das pessoas. E eu subia, cheguei. Estudei, jejuei, preparado, mais correto do que todos que estão me assistindo. A principal coisa que a eleição incondicional fez em mim, eu subi humilhado aqui. Entender que eu nunca fui tão bom como eu sempre achei. E que mais entristece meu coração é quando eu percebo que eu não respondo à altura, à alegria que eu preciso ter ao cantar, ao ceiar e ao ensinar. Eu não quero que nenhum de vocês tenha qualquer outro tipo de emoção. Eu não quero que o meu muito pregar alegre vocês. Eu não quero que, porque essa igreja prega melhor do que outros lugares alegre vocês. Eu quero que vocês cheguem aqui convictos. Eu não merecia estar aqui. E é por isso que eu estou indo para aquele culto. Então toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu lembro às vezes que eu subi achando que eu era alguma coisa. E hoje, ter a honra de poder subir aqui, pedindo para Deus, Senhor, eu não preciso, eu não mereci estar lá. Senhor, eu não posso falar dessas pessoas, porque eu pequei. E eu entender que o que me sustenta nesse altar é a graça de Deus. Não é porque eu estudei muito, não é porque eu falo bem, porque há anos atrás eu não tinha lido um livro na minha vida. Tudo foi a graça de Deus. E é como eu falo para vocês, toda vez que eu sei, eu lembro que eu estava em altares enganando pessoas, dizendo revelações que não eram verdade, e Deus me deu uma segunda chance de nunca mais enganar alguém. Eu estava envolvido em um monte de trabalho com jovens, com método com jovens, usando coisas que eram interessantes para eles, só para capturar a atenção deles. Eu colocava luzes, eu colocava gincana, eu fazia atividades, porque eu sabia que isso trazia jovens. E Deus me deu a chance de não usar mais nada disso, a não ser a presença dele. De entender que a minha missão é pregar para quem ele quiser que eu pregue. Uma das coisas que eu oro para Deus é que todos os domingos que eu subisse, eu me faça me sentir o pior de todos os homens, para que eu jamais na minha vida traga mérito para mim. E eu preciso compartilhar isso com vocês, porque é isso que é a Frômesis. Nós não usamos a graça para dar desculpa ao nosso pecado. Nós usamos a graça do Senhor para tremer e temer diante do Senhor. É isso. O maior pavor da minha vida é desonrar Deus. E como eu sei que eu desonro Ele todo, isso tira minha paz. Mas o que mais me dói ainda é ver vocês pecando em paz, sem ter noção da santidade do Senhor. O que mais me dói é saber que nós estamos nas nossas casas brigando com os outros, falando o que não deve para os outros, reclamando da nossa vida, quando o que nós temos é a maior privilégio de todos os homens, que é ser salvo. Eu queria muito que vocês entendessem isso. E quando você lê em 1 Timóteo 2, você tem essa frase. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos,
Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Por isso, eu fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Deus não escolheu cor, não escolheu cidade, não escolheu nação específica, tipo de corpo específico. Ele salvará pessoas de todos os tipos. E qual é o motivo da minha emoção? É quando Paulo fala isso. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. É o testemunho que vocês devem dar em todas as oportunidades que vocês tiverem. Ele fala isso. Para isto fui designado pregador. Isso aqui é a maior da minha vida. Porque eu poderia não ter sido designado para ser pregador. E Deus me deu a chance de ser designado a ser pregador. Deus me deu a chance de poder falar do Evangelho. Mas sabe que você usa a tua boca para reclamar? Tu usa a tua boca para desagradar a Deus. Tu usa a tua boca para ofender pessoas, para guardar rancor para as pessoas. Tu usa a tua boca para ter um temperamento desequilibrado. Eu não posso fazer isso. A nossa boca tem que ser usada para glorificar ao Senhor, para honrar o Senhor, para pregar o Evangelho. Paulo entendia isso. Ele fala, é por isso que eu fui designado pregador. Porque o Deus Todo-Poderoso mandou o Filho dele para morrer no meu lugar e me tirar do inferno, porque a minha vontade, o meu desejo são os piores que existem. O novo nascimento vai gerar em você humilhação. Vocês que estão mornos aí no lugar de vocês, com um rei na barriga, vocês não são nada. Vocês estão aí pecando em paz, vocês não são nada. A hora que a vida de vocês tiver que acabar, acabará. Ganhou o mundo inteiro. Perdeu o quê? A tua alma. Eu prefiro sofrer aqui nessa vida, mas saber que um dia eu estarei com Cristo. A coisa mais importante que a gente tem é Cristo. Eu tenho uma dívida eterna com Deus, eterna, não apenas por isso, mas porque no início da minha caminhada, pensa no cara que sofreu. E quando eu olho o que Deus fez na minha vida, ainda mais, quando eu percebo algum desânimo em mim, a primeira coisa que me dá é um pavor. Porque o que Ele tem feito comigo na minha vida, na vida da minha família, eu poderia ter a partir de hoje todas as dores do mundo, eu poderia perder tudo, mas só que Ele me entregou já é o suficiente. E com esse coração que nós precisamos ceiar, com o coração que Deus nos deu desde a fundação do mundo, é a coisa mais importante que nós temos. Por favor, precisam honrar isso. O coração de vocês precisa bater forte por isso. Vocês não precisam de uma bela música, de uma luz. Vocês não precisam de uma central. Vocês não precisam, se não tivesse parede, só se tivesse só Cristo, já era o suficiente. É isso que nós precisamos entender. Então hoje eu estou aqui diante de vocês. Eu lembro que a primeira coisa que aconteceu comigo foi, eu chego de agenda lotada para pregar em lugar, eu passar um ano da minha vida sem ninguém lembrar quem eu era. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
Porque eu lembro que quando a gente abriu essa igreja, era que 10 pessoas. E às vezes eu me pergunto, como é que eu cheguei até aqui com meus irmãos? A gente cheio de conflito, às vezes a gente se perdia, às vezes a gente não compreendia o outro, mas Deus nos manteve aqui, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos complexos, nós estamos aqui. Então sim, esse culto é muito especial, essa série é muito especial, porque essa palavra hoje me fez lembrar que Deus me tirou do inferno e me deu misericórdia, graça e paz com Ele. Queria que você ficasse de pé.